Boa noite, queridas irmãs. Com muita alegria no coração, gratidão a Deus e confiança em Jesus que hoje trago essa ministração. Sejam bem-vindas à reunião do Tropa de Elite de Jesus. Para quem não me conhece, eu me chamo Dayana, eu sou a filha amada de Deus, intercessora, e eu faço parte do ministério Tropa de Elite de Jesus. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a Deus essa oportunidade, agradecer o fôlego de vida, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Agradecer a liberdade que ainda temos de falar do Evangelho de Jesus Cristo aqui no Brasil e que temos essa oportunidade também através das redes sociais. Nos foi permitido avançar e falar do Evangelho de Jesus de qualquer lugar do mundo, ainda existe essa liberdade. Nós podemos orar aqui do sul do Brasil, conectando intercessores e nações através das redes. Isso é incrível. É para isso que nós estamos aqui. O Tropa de Elite de Jesus nasceu no coração de Deus e a pastora Fabiana e o pastor Rony, a partir de um chamamento de Jesus, passaram a fazer o que nasceram para fazer. No cumprimento desse propósito, através do ensino do Evangelho, conectam intercessores de vários lugares do mundo. Fabiana e Rony não apenas fazem o que nasceram para fazer, mas também orientam outras pessoas a também fazerem. E o que nascemos para fazer? Nascemos para fazer discípulos de Jesus, através da pregação do Evangelho. Então, nós somos o Tropa de Elite de Jesus. Somos o ministério que está na linha de frente da batalha em oração. Nós adoramos o nosso Senhor Jesus em espírito e em verdade. Nos encontramos pela plataforma Zoom para o ensino e pregação do Evangelho do Reino. Nas reuniões, compreendemos a vida alicerçada nos princípios de Cristo, a cultura do Reino de Deus e a mentalidade de governo. Nós somos um ministério comprometido com a palavra e com a obra do Reino, que está em expansão para apressar a volta de Jesus Cristo. Então, queridas, um grupo de homens se reúnem todas as segundas às 20 horas, as crianças se reúnem às 14 e às 19h15, nas terças-feiras, os jovens às 20 horas nas quartas-feiras, e o Tropa às 14 e às 20 horas nas quintas-feiras. No segundo domingo do mês, às 19 horas, as famílias se reúnem aqui nessa plataforma Zoom. Além desses encontros, nós temos o nosso grupo de ensino, nas terças-feiras, às 20 horas. E, atualmente, estamos aprendendo sobre Jesus. Está sendo uma bênção. Também temos o grupo do WhatsApp. Se quiserem participar, é só clicar no link do nosso perfil no Instagram e você já fará parte. Os nossos encontros presenciais se chama Projeto Atos e ocorrem na cidade de Joinville e na cidade de Itajaí, aqui em Santa Catarina. Quem nós somos? A palavra de Deus diz em 1 Pedro 2,9 que nós somos a geração eleita. Nós somos o sacerdócio real, a nação santa, o povo escolhido de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso não é só para nós, mas é para você também, filho e filha, amados de Deus. Você pode fazer parte de tudo isso. Entre em contato conosco. O que o Senhor colocou no meu coração para ministrar hoje, espírito inabalável. Então, irmã, quem é o nosso maior exemplo de espírito inabalável? O que o Senhor tem comunicado ao meu coração é que Ele, o Todo-Poderoso, está efetivamente formando uma tropa de elite de Jesus. Não apenas nós que estamos aqui nessa sala azul, mas Ele está formando e forjando um exército do Senhor. Quando um exército é formado, ele é colocado à prova em situações muito desafiadoras. Seus soldados são forjados para suportar as mais variadas situações em que um ser humano é submetido em uma situação de guerra. Aqui estamos sendo treinados e diariamente capacitados para adquirir as melhores armas, para não apenas salvar as nossas vidas, mas também a vida dos nossos irmãos.
Um espírito inabalável que não desiste fácil e está disposto a fazer tudo o que o seu comandante determina. No nosso caso, o nosso comandante é Jesus Cristo. Aqui ainda temos uma vantagem. Sabemos quem vence no final desta guerra. Esse é o caráter que o Senhor Jesus espera dos filhos de Deus em toda e qualquer situação. Servir o nosso Senhor em todas as ocasiões, agradecendo ao Senhor por tudo e sabendo que Ele, o nosso Deus, está no controle de todas as coisas. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro, que pode ser destruído, é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão a aprovação, glória e honra, no dia que Jesus Cristo for revelado. Todas as coisas são permitidas por Deus e temos que ter sobriedade de estabelecer o reino de Deus nesta hora. É nesta hora que demonstramos a diferença do que tem a presença de Deus daquele que não tem. Aquele que tem a presença do Espírito Santo de Deus não teme má notícia, não teme o caos e a falta de controle da situação, pois entende que o controle está nas mãos daquele que governa todas as coisas em todos os lugares, que é o nosso Deus. Prepare-se, queridas, porque hoje vamos falar do maior amor que a humanidade já viu. Vamos falar de um amor que transcende qualquer entendimento humano e que ultrapassa qualquer barreira. Um amor forte, verdadeiro, inefável, que não se pode nomear ou descrever em razão da sua natureza, força, beleza. Irmãs, esse amor é indescritível. Quando eu comecei a falar com o Senhor sobre a ministração de hoje, eu perguntei para ele: o que o Senhor quer comunicar hoje, Jesus, para as minhas irmãs? Então ele me respondeu: Daiana, fale de mim, querida. Eu já ministrei aqui a respeito de algumas passagens bíblicas. Mesmo sabendo que toda a Bíblia aponta para Jesus, falar sobre Jesus move profundamente o meu coração. Foi o seu grandioso amor que me alcançou. Foi a sua infinita misericórdia e bondade que me trouxe até aqui. Foi Jesus, o nosso amado Jesus, que encheu de riso a minha boca, encheu meu coração de alegria. Grandes coisas fez o Senhor por mim. O nosso Senhor Jesus me deu a vida, me fez conhecer a esperança para a qual fui chamado. Quem já esteve morta conhece verdadeiramente a vida. Eu hoje lhes asseguro que a vida é Jesus Cristo. Hoje coube a mim o privilégio de anunciar a mensagem daquele que nos chamou. E estou aqui para, com o fôlego de vida que ainda sai dos meus pulmões, cumprir o propósito para o qual eu fui chamado. Hoje eu vim falar a respeito da luz, a luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas. Eu vim falar, querida, de Jesus Cristo de Nazaré. Hoje conhecemos, graças à palavra de Deus, como tudo ocorreu. Mas a pergunta que eu faço hoje para vocês: vocês acham que os apóstolos de Jesus esperavam que aconteceria desta maneira? Eu estou falando dos primeiros discípulos de Jesus que vieram a ser apóstolos. Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, Judas e Simão. Depois de todos os milagres que haviam visto o Senhor fazer. O milagre da pescaria, da multiplicação dos pães e dos peixes, a transformação da água em vinho. Viram Jesus fazer os cegos enxergar, os paralíticos andar.
Viram Jesus ressuscitar Lázaro, viram Jesus curar a filha do funcionário público e viram Jesus andar sobre as águas. Certamente reconheciam que o nosso Deus poderia fazer todas as coisas. Vocês acham que os discípulos de Jesus estavam esperando a morte de Jesus naquela cruz? Os apóstolos não estavam esperando a morte e a ressurreição de Jesus. Inclusive, irmãs, Tomé teve que ver as mãos de Jesus perfuradas para acreditar. De fato, os apóstolos não entenderam o que Jesus estava comunicando e ficaram entristecidos. Jesus disse que o coração dos discípulos ficaram cheios de tristeza. Em João 16, 5 e 6 diz: Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta para onde vai. Porque eu falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Ainda que Jesus explicasse aos discípulos que mais um pouco e já não veriam mais Jesus, e mais um pouco veriam Jesus de novo, os apóstolos não entendiam. Jesus também explicou aos apóstolos que certamente chorariam e se lamentariam, mas o mundo se alegraria. Jesus disse: Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se tornará em alegria. João 16, 20. Jesus já sabia que todos os apóstolos o abandonariam. Jesus falou: Aproxime-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois o meu Pai está comigo. Depois de ver isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique, pois lhe destes autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna. Te conheço, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, contemplando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus. Tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles sabem que tudo que me deste vem de ti. Pois eu lhes transmiti a palavra que me destes, e eles os aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, disse Jesus. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me destes, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tenho é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. João 17, 10 ao 12. Na palavra do Senhor diz que Pedro não aceitou o que o Senhor havia dito. Ainda que fosse difícil, era a vontade de Deus, e os planos do Senhor precisavam se cumprir. Prova de que Pedro não aceitou: Pedro tirou a espada e atacou o empregado do grande sacerdote e cortou a orelha direita dele. Mas Jesus o advertiu: Guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que meu pai me deu? Pedro negou Jesus 3 vezes antes do galo cantar, assim como Jesus tinha dito que aconteceria. Amarraram Jesus, bateram nele. Mesmo sem nenhum motivo, condenaram o Senhor. Ainda na intenção do povo escolher um dos prisioneiros para ser solto em razão da ocasião da Páscoa, o povo escolheu Barrabás, o criminoso, para ser solto. O mesmo povo que Jesus havia anunciado a mensagem da vida eterna, que tinha vivenciado diversos milagres. O povo
O povo que o Senhor havia curado, feito maravilha, escolheu o criminoso ao invés de Jesus. Então, Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e puseram na cabeça dele. Vestiram com uma capa de púrpura e, chegando-se a ele, diziam: Salve o rei dos judeus! E batiam-lhe no seu rosto. Mais uma vez, Pilatos saiu e disse aos judeus: Vejam, eu estou trazendo a vocês para que saibam que eu não acho nele motivo algum para condenação. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhe Pilatos: Eis o homem. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucificam-o! Crucificam-o! Mas Pilatos respondeu: Levem-no vocês e crucifiquem. Quanto a mim, não encontro base nenhuma para acusá-lo. Os judeus insistiram: Temos uma lei e, de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: De onde você veio? Mas Jesus não lhe respondeu nada. Então Pilatos disse: Você se nega a falar comigo? Não sabe que eu tenho autoridade para libertar e para crucificá-lo? Jesus respondeu: Não tereis nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado ainda maior. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam: Se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei, opõe-se a César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz, num lugar conhecido como pavimento de pedra. Em aramaico é Gábata. Era o dia da preparação da semana da Páscoa e por volta do meio-dia, eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram: Mata, mata, crucificam. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. E o povo respondeu: Não temos rei senão César. Pilatos entregou a eles para ser crucificado. Então os soldados encarregaram-se de Jesus. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali, ali o crucificaram, e com ele dois outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz, com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado estava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Sendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele, as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. A túnica, porém, era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram os outros. Vamos decidir por meio de sorteio quem ficará com ela. E isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras, que dizia: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sorte pelas minhas vestes. E foi exatamente o que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, perto dela, os discípulos a quem ele amava, disse a sua mãe: Aí está o seu filho. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído para que as escrituras se cumprissem, Jesus disse: Tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço e ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse: Está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito.
Esse era o dia da preparação e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Por não quererem que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que ordenasse que lhes quebrassem as pernas e os corpos fossem retirados daquelas cruzes. Vieram, então, os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado por Jesus e em seguida a do outro. Mas quando chegaram a Jesus, perceberam que já estava morto e não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que ouviu disse deu testemunho, o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade e dela testemunha para que vocês também creiam. Essas coisas aconteceram para que se cumprissem as escrituras, que nenhum dos seus ossos seria quebrado. E como diz a escritura no outro lugar, olharão para aquele que está passado. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. E com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tornando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho, juntamente com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos do sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser dia da preparação para os judeus, e visto que o sepulcro estava perto, colocaram Jesus ali. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então, correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos aonde colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. O lenço estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo, que chegava primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E lhes perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, disseram elas. Eu não sei onde puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Jesus disse: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Ela pensou que era o jardineiro e disse: se o Senhor o levou embora, diga-me aonde colocou e eu o levarei. Aí o Senhor disse a ela: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos. Ela disse que viu o Senhor e contou o que lhe dissera. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos à porta reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse:
Paz seja com você. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente o Senhor disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Mas se não perdoarem, não estarão perdoados. Todavia, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos que lhe disseram que haviam visto o Senhor. Mas ele disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, eu não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou. Pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque no meu lado. E para de duvidar e creia. Aí Tomé disse: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu, Tomé? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro. Mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham a vida em seu nome. Embora o Senhor tenha avisado diversas vezes como tudo ocorreria e da vontade de Deus ser cumprida, se foi proposta a salvação, inclusive das nossas vidas, a remissão dos nossos pecados e a possibilidade de termos a vida eterna, o único que aceitou a vontade de Deus foi Jesus. Agora, irmãs, por que só cremos quando vemos grandes milagres? Na palavra do Senhor, em João 4:48, diz: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. João 6:26. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Será que entendemos os milagres de Jesus? Ou apenas queremos ficar satisfeitos? Será que os discípulos conheciam a vontade do nosso Pai? Será que aceitaram? Quando João se referiu ao nosso Senhor, ele afirmou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Será que estavam preparados os apóstolos de Jesus para como o Cordeiro tiraria o pecado do mundo? Enquanto a multidão queria apenas satisfazer as suas necessidades, Jesus disse que ele é o pão que Deus dá, que desceu do céu e deu vida ao mundo. Mas Jesus sabia o que todos estavam pensando, inclusive que todos aqueles que o próprio Senhor havia alimentado não criam nele, embora estivessem vivendo. Aquele povo murmurava contra Jesus e contestava o fato dele ser o pão da vida. Jesus sabia quem estava resmungando contra ele, mesmo que eles não dissessem nada. Jesus sempre soube os que iriam crer nele e os que iriam trair. Só pode vir a Jesus aqueles que forem trazidos por Deus. Estariam os discípulos preparados para a forma como Deus havia determinado para que o Cordeiro tirasse os nossos pecados? E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. E não necessitava de alguém para testificar do homem, porque ele bem sabia
o que havia no homem. Crer em Jesus, em razão dos milagres que ele faz, não é suficiente. É preciso nascer de novo. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crer está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são obras feitas em Deus. João 3, 18, 21. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. João 3, 34. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito. E importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4, 23, 24. Queridas, temos a alegria da salvação e da vida eterna com Jesus. Então, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa com a salvação. Romanos 10, 9 e 10. Esta, querida, é a fidelidade de Deus, que não poupou nem o seu único filho para cumprir a sua palavra e nos resgatar por seu grande amor. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.